Iniquidade associada a ajuntamento solene. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você a meditar em Isaías capítulo 1. Eu gostaria de ler o capítulo todo com vocês, mas pelas questões de limitação do tempo de um vídeo como esse, eu vou me concentrar naquilo que eu achei mais importante na leitura desse capítulo, ok? Bom, solenidade. Quando a gente fala de solenidade, a gente fala de algo especial, algo que tem uma certa pompa, algo que inspira respeito, honra. Isso geralmente é o que se entende quando se fala de uma solenidade, ok? Dentro de um contexto religioso ou espiritual, além dessas características já citadas, a solenidade evoca ideias como reverência, como espiritualidade, como santidade. E você começa a perceber que a ideia da solenidade é uma coisa muito positiva, né? Em si mesma, né? Você fala que algo é solene, algo é belo, algo é inspirador, algo é reverente ou que inspira reverência, de uma forma bem intensa e bem interessante. Agora, quando se fala de iniquidade, que é podridão, pecado, maldade, malícia, coisas ruins, associadas à solenidade, você percebe assim uma ambiguidade interessante, onde o mal se insinua dentro daquilo que deveria ser bom. E aqui tem uma mensagem importante da palavra de Deus para cada um de nós. O livro de Isaías começa dizendo ali que Deus ele criou filhos, os seus filhos estão rebeldes, eles são uma raça de pessoas malignas que abandonam a Deus, e eles estão doentes do pé até o couro cabeludo. E de alguma maneira, se Deus não tivesse deixado ali um restante, um remanescente entre eles, eles já seriam como Sodoma e Gomorra. E aí, a partir do verso 10 do capítulo 1 de Isaías, a palavra de Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Aí vamos pular para o verso 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Nesse trecho de Isaías capítulo 10, ou melhor, capítulo 1, do verso 10 até o verso 17, você tem revelações importantes, pesadas, diretas da parte de Deus para com o povo de Israel. Naquele passado, a gente pode entender algumas coisas. Estamos vivendo aqui no momento onde Isaías teve o seu ministério. Isso é mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mais ou menos 400 anos depois da monarquia de Davi e Salomão. Então isso aqui, vamos pensar assim, seria mais ou menos algo em torno aí de 1000 anos, talvez um pouco mais, depois do Êxodo. E o que aconteceu no Êxodo? No Êxodo, Deus vai até o Egito e usa Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito e leva o seu povo então para a terra de Canaã.
É ali que vai se estabelecer a monarquia, é ali que Isaías vai viver e vai ter o seu ministério. E acontece que naquele passado onde Isaías, no momento em que Isaías vivia, você tem um amplo conhecimento da parte do povo de Deus de toda essa história do Êxodo, da criação, do livro de Gênesis em diante, né? Você já tem uma cultura bíblica, uma revelação bíblica muito ampla, já bem sólida, bem solidificada no tempo de Isaías. De forma que quando Deus chega para o povo de Israel e diz: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e prestai ouvidos à lei de Deus, vós povo de Gomorra, Deus está repreendendo da forma mais pesada possível o seu povo. Sodoma e Gomorra são símbolos de devassidão, de pecado, de rebeldia, de uma sociedade que não tem ninguém que busca Deus, ninguém que presta, ninguém que deseja o bem. Tanto que é um pouco dessa discussão lá entre Abraão e os anjos, né? Mas se tiver 50 justos, 10 justos, chega uma hora, enfim, né? Abraão até pensa que ele vai vencer essa batalha. Não, pelo menos meia dúzia de justos lá em Sodoma e Gomorra vai ter para Deus poupar a cidade. E não tem. E Deus não vai poupar a cidade. Então, quando Deus agora inverte essa imagem, e agora ele não usa essa imagem para falar dos perdidos de fora da igreja, ele fala do povo de Israel, do povo de Deus, essa é uma repreensão muito pesada. Ainda assim, veja que Deus não nega a sua palavra e a sua lei a esse povo corrompido, né, de Israel, que espiritualmente está na condição de Sodoma e Gomorra. E Deus, então, ele oferece a sua palavra, ele oferece a sua lei, ele diz para as pessoas ouvirem, para elas prestarem atenção. E agora Deus vai criticar uma coisa muito interessante, que são o quê? Os sacrifícios. E aí veja, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, Deus ordenou que eles fizessem sacrifícios. E aqui Deus está reclamando dos sacrifícios. Deus está reclamando de algo que ele mesmo instituiu. Por que isso? Como é que isso funciona? Então vejam uma coisa importante. Quando Deus ele coloca ali a questão dos sacrifícios, ele está ensinando para o povo a gravidade do mal, a necessidade de redenção, a necessidade de perdão, de purificação, para que esse povo possa andar em santidade diante dele e herdar as bênçãos na terra e depois a vida futura no céu, ok? Então veja, Deus ele não está contra a atitude de sacrificar, mas ele está contra aquilo que ele vai chamar no texto do quê? De ofertas vãs. O que acontece? Deus ele não precisa simplesmente que as pessoas cumpram um ritual de sacrifício para poder perdoá-las. Separado de um coração contrito, ou de um arrependimento, ou de uma fé, ou de uma compreensão da malignidade do pecado e da vontade de ser perdoado, transformado e vencer aquele pecado e etc. Desassociado dessas realidades, o sacrifício é vão. É ruim, ele não traz nada de bom nem para o povo, muito menos para Deus. E Deus diz, eu estou cansado disso, eu não me agrado disso. Por quê? Porque o povo estava sacrificando sem um entendimento correto da implicação na sua vida do que aquele sacrifício significava. Quem devia morrer no lugar do sacrifício era o pecador, era o mentiroso, era o camarada que se entregava à sexualidade pervertida, era o ladrão, era a pessoa infiel ali em relação à lei de Deus. Só que as pessoas estavam sacrificando sem entender essa gravidade, né? E aqui Deus repreende então essa situação. E ele vai falar o quê? Que essas ofertas são vãs. E não são só as ofertas, são o quê? O incenso, as festas, e aqui no caso a festa de lua nova, a própria ideia da guarda do sábado, a própria convocação da congregação diante de Deus. Todas essas coisas foram coisas ordenadas por Deus e que tem bênçãos envolvidas aqui. Porém, fora de um espírito de compreensão correto diante de Deus, essas questões não fazem sentido. Imagine, né? Que você vá guardar o sábado falando mal, pensando mal, fazendo mal para as pessoas a quem Deus ama. Que guarda do sábado é essa? Deus abomina essa guarda do sábado. Assim também com todas essas realidades aqui envolvidas. Por quê? Porque o que acontece?
tudo aquilo que deveria frear o mal está agora promovendo o mal. Imagine que no culto do sábado, então, ao invés das pessoas estarem concentradas na santidade, no amor, na fé, na verdade, na justiça, na pregação da verdade do evangelho, as pessoas estão preocupadas em fofoca, picuinha, maldade, condenação, julgamento, podridão, se comparando quem é quem por causa de roupa, de dinheiro, e pensando em sexo, pensando em dinheiro, pensando em posição, pensando em status. É isso que está acontecendo no tempo de Isaías, e que a palavra de Deus traz para nós como repreensão. Agora vejam, o que deveria então cessar o mal, que é o quê? É o culto, é a oração, é o sacrifício, é a oferta, o incenso, o sábado, a convocação da congregação, aquilo ao invés de estar diminuindo o mal, aquilo está aumentando o mal e acrescentando a todo mal a hipocrisia religiosa, em nome de solenidade, culto, comissão, treinamento, missão, evangelismo. E aí você começa a perceber, né? Por que Deus abomina essas coisas? Porque elas estão mesclando aquilo que é bom, que Deus ordenou e que Deus concedeu na revelação para a humanidade, com todo o pecado, maldade, malícia e vaidade que Deus quer tirar da vida humana. Então essa é a questão. O que acontece é que o povo de Israel não estava entendendo o sentido e o propósito da lei de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus, dessas atitudes que Deus pedia. De alguma maneira, eles estavam mal interpretando os princípios, os sentidos, os propósitos, né, para ter uma falsa segurança. Então veja assim, olha, o povo não se arrependia do seu pecado, não entendia a noção do sacrifício para o perdão do pecado e coisas dessa natureza, e queria ter segurança de salvação e bênçãos na terra porque fez o sacrifício, porque foi no culto, porque guarda o sábado, porque devolve o dízimo. Mas a maldade essencial do coração ninguém limpa, ninguém tira, ninguém para. E é isso que Deus está criticando em Isaías capítulo 1. Então você vê, né? Um dos livros mais amados da Bíblia, que é o livro de Isaías, começa com uma revelação tão pesada, né? Tão polêmica, tão ampla a respeito da maldade dos seres humanos. Também me chama muito a atenção aqui a ideia do seguinte. Diante de um quadro dessa natureza, o que muitas pessoas que enxergam tudo isso dizem, né? Irmãos, vamos orar, porque se a gente orar, isso vai mudar, porque não é possível, né? Muita oração, muito poder. Mas deixa eu te dizer, Isaías discorda dessa frase. Isaías discorda dessa teologia. Aliás, deixa eu ir mais fundo ainda. Deus discorda dessa frase. Deus discorda dessa teologia. Porque veja, vamos relembrar o que o texto diz. Ele diz, né? Quando essas pessoas que fazem o mal, não se arrependem do mal, não entendem o propósito da lei de Deus, elas estão ali, entre aspas, guardando o sábado, fazendo sacrifícios, devolvendo dízimos, elas erguem as mãos em oração, e o que a Bíblia diz? Elas multiplicam as suas orações, mas Deus diz, mas eu não as ouço. Oração não é a solução desse problema aqui. E aí o ponto é o seguinte, por que Deus não ouve? Porque as pessoas estão com suas mãos cheias de sangue. Enquanto a nossa mão está cheia de sangue, nós não vamos conseguir justificar isso com oração. A gente só vai conseguir piorar a nossa situação através da oração. Oração não é solução para tudo. Claro, oração sincera da parte de quem quer lavar as suas mãos, obviamente será atendida e a própria oração vai lavar as suas mãos. Mas enquanto as suas mãos estão sujas, você orar de uma forma hipócrita, simplesmente cumprindo um protocolo num culto, numa comissão, num treinamento, numa situação particular, não vai resolver o problema. E essa que é a verdade. Qual que é a solução? A Bíblia diz, né? Se lavar, se purificar, que quer dizer o quê? Tirar a maldade da sua postura de vida, do seu estilo de vida, da sua realidade. Obviamente aqui também, isso não quer dizer, vamos pensar assim, deixar de ser humano imperfeito pecador, porque de qualquer forma isso aqui representaria um ideal impossível de ser atingido. O ponto aqui não é você se tornar absolutamente perfeito para poder orar e Deus poder atender a sua oração. Dessa forma, Deus não atenderia a oração de ninguém, a não ser a oração de Cristo.
Mas o ponto aqui é que as pessoas que recebem a revelação, elas precisam entender que o nível de comprometimento com essa revelação precisa implicar no desejo de vitória contra o mal, numa vitória progressiva contra o mal, de maneira que limpeza, purificação e vitória contra o mal sejam reconhecidas na sua vida, ainda que isso não implique em perfeição absoluta da parte de quem assim vence. E aí, então vejam bem, né? Essa é o lado negativo da história, né? Olha, se limpe, se purifique, olha, cuidado com o mal, tire a maldade. Agora, Deus não fala essas coisas somente no tom negativo. Ele fala, por contrário, aquilo que é positivo para ser feito nessa direção. E o que é? Aprenda a fazer o bem, atente à justiça. E aqui acontece uma imagem muito interessante. Repreenda o opressor. Ou seja, a vitória contra o mal, ela implica na denúncia do mal. Ou seja, o evangelho, a palavra de Deus, não é politicamente correta. A palavra de Deus nos foi dada não para que a gente viva numa hipocrisia de uma sociedade falsamente boa ou de uma comunidade cristã falsamente boa. Não. A palavra de Deus nos foi dada para que todo o mal possa ser desmascarado e repreendido, seja na sociedade, seja dentro da igreja, ok? Então assim, olha, parar de fazer o mal implica em você ter coragem de denunciar o mal. De qualquer maneira, porque de outra forma, quem cala consente, quem é conivente consente com o mal, ok? Por isso a comunidade cristã muitas vezes está envolvida em tantas polêmicas, porque ela luta contra o mal que é presente na sociedade e na própria igreja. E aí isso cria luta da parte da igreja para com a sociedade e lutas internas dentro da própria igreja a respeito das injustiças, dos pecados e dos males que existem dentro da igreja. Agora sim, olha, tudo isso acontece lá na sociedade de Isaías, a gente percebe tudo isso, né, acontecendo na sociedade dele, como fruto aqui dessa história que se nos é contada através das páginas sagradas. Mas e no presente? Isso tudo foi transcendido? Nas comunidades cristãs, eu posso falar com mais propriedade da comunidade cristã da qual eu faço parte. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como é que funciona tudo isso aqui? Bom, o verso 9 do capítulo 1 de Isaías fala que se Deus não tivesse deixado um remanescente no meio do seu povo, todo mundo já seria como Sodoma e Gomorra. Então aqui implica algumas coisas. Os adventistas gostam de aplicar essa imagem do remanescente, especialmente no livro do Apocalipse, a si mesmos. Então a igreja adventista é a igreja remanescente. Isso inclusive causa um pouco de mágoa no mundo evangélico. Os evangélicos dizem o quê? Então só vocês são a igreja remanescente, o resto é do demônio, é isso que vocês entendem? E essa não é a teologia adventista. A teologia adventista indica que Deus tem os seus remanescentes em todas as igrejas e quem está em Babilônia, o que é povo de Deus, que vai ouvir o chamado de sai dela, povo meu, e vai se congregar não para seguir a igreja adventista do sétimo dia, mas para seguir a Cristo, né? E haverá um só rebanho e um só pastor. E esse um só pastor é Cristo, e esse um só rebanho é a sua igreja triunfante como um todo, composta de todos os cristãos fiéis, de todas as denominações, de todas as confissões, porque o ponto aqui não é placa de igreja, o ponto aqui é seguir a Cristo fielmente. A igreja adventista entende ter uma noção talvez mais clara, talvez mais profunda, do que essa fidelidade à palavra de Deus implica e indica, né, em relação, por exemplo, à guarda do sábado, à fidelidade aos dízimos e ofertas, às questões de sexualidade, às questões de honestidade em relação a dinheiro. De qualquer forma, esses ideais adventistas, muitas vezes, não tornam a igreja adventista em si fiel nas questões da guarda do sábado, nas questões de dízimos e ofertas, ou na questão do dinheiro de uma forma geral, na questão de sexualidade. A comunidade adventista não está acima do pecado. Essa que é a realidade. E muitas dessas repreensões que Deus dirigiu a Israel antigo podem ser dirigidas à igreja adventista do sétimo dia atual. Então imagine, né? Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes adventistas, príncipes de Sodoma. Atentai à lei do nosso Deus, vós, povo adventista, povo de Gomorra.
E aqui, Deus está dizendo que Ele está cansado, talvez, dos nossos hinos, das nossas orações, do nosso dízimo e da nossa oferta, do nosso sábado. Por quê? Porque no meio disso tudo, nós não estamos atentando para a vitória contra o mal. E estamos muitas vezes vivendo essas questões de uma forma superficial e muitas vezes guardamos o sábado sem amor ao Senhor do sábado ou sem amor aos filhos do Senhor do sábado. E aí a questão começa a ficar complicada, né? A gente percebe que esses problemas não são só problemas do Israel do passado, mas são realidades do Israel do presente. Muitas vezes as nossas mãos estão cheias de sangue. E nesse ponto não adianta sair repetindo muita oração, muito poder. Não adianta orar, porque Deus não vai ouvir. Agora, se a gente lavar as nossas mãos, se a gente purificar a nossa vida, o nosso coração, tirando a maldade dos nossos atos, das nossas comissões, dos nossos púlpitos, dos nossos juízos sobre as pessoas, quem sabe então a gente vai poder viver um evangelho mais genuíno, vamos poder não só vencer o mal, mas repreender o mal e poderemos lutar em sentido pessoal e social pela promoção do bem. Agora, qual que é o futuro dessa situação como um todo? O que isso tudo projeta para o futuro? E o capítulo 1 de Isaías termina, versos 27 a 31, dizendo assim: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos, os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vós vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como carvalho, cujas folhas murcham, e como floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Isaías capítulo 1 termina de uma forma sombria. Para quem? Para quem não se arrepende. Para quem se arrepende, o capítulo prega redenção. Sião será redimida pela justiça. Aqueles que se arrependerem pelo direito. Ou seja, Deus ainda é justo e sempre será justo. E Ele não vai lançar fora aqueles que se arrependem dos seus pecados, dentro da comunidade adventista e, obviamente, dentro de qualquer comunidade. Porém, aqueles que escolhem transgressão, pecado, de forma que abandonam a Deus, esses podem sentir o prenúncio da destruição. Não importa as suas orações, não importa o seu dízimo, não importa o seu sábado, se no teu coração o que existe é a transgressão do pecado, daqueles que abandonam a Deus, você pode abandonar qualquer confiança, porque ser membro, pastor, líder da igreja adventista não vai poder impedir essa destruição na vida daqueles sobre quem essa profecia está prevista na palavra de Deus, né? De qualquer forma, o que acontece? A Bíblia coloca um juízo sobre pessoas cobiçosas de prazeres, lucros, movidos por status, por aparência, por poder, por influência puramente mundana. Pessoas podem ser fortes, podem fazer a obra, mas no final, essa força e essa obra serão o quê? Mirradas, serão destruídas, serão queimadas, e não haverá quem os apague. A condenação será definitiva. Ser reavivado pela palavra de Deus é estudar esse tipo de tema com seriedade. Temas negativos estão aqui em abundância, mas eles não servem para condenar, a não ser aqueles que escolheram a condenação. Aqueles que escolheram o direito, o arrependimento, a salvação, o próprio capítulo 1 de Isaías diz, né? Ainda que os seus pecados sejam negros, eles se tornarão brancos. Ainda que eles sejam podres, eu os purificarei. E vocês vão ser o quê? Beneficiados com o melhor desta terra e com salvação eterna. E obviamente que o desejo do meu coração é que todos vocês partilhem da experiência do perdão, do arrependimento, que transforma o coração para a salvação, para a missão, para desmascarar o mal no mundo do mal, vivendo e pregando o Evangelho, até que Cristo venha, e que venha muito em breve. Maranata.